Olá meus amigos, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o tema é puxada pela frente ou por trás, qual utilizar? Para quem não me conhece, sou o professor Léo de Paiva Montenegro e meu site é www.leodepaiva.com.br. Eu selecionei esse tema hoje porque apareceu uma postagem que eu fiz em 2014 sobre as variações da puxada. Eu acredito que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual variação da puxada utilizar, se utilizar a puxada pela frente ou puxada por trás, por que às vezes a gente deve evitar a puxada por trás. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre alguns aspectos da puxada e ver a diferença entre a puxada pela frente e puxada por trás. Quando a gente pensa na puxada, basicamente a diferença da puxada pela frente para a puxada por trás é a direção que a barra vai. Ou seja, quando você puxa pela frente, a barra vai passar pela frente, vai passar na região anterior do seu tronco, e a puxada por trás você vai puxar na região posterior do tronco. Basicamente essa é a diferença. Os movimentos articulares são bem similares, adução do ombro, flexão do cotovelo, tem os movimentos da escápula também, a escápula acompanha movimentos de abdução e adução, tá? Só que a puxada por trás, ela tem uma diferençazinha que ela associa um pouco mais a abdução do ombro com a rotação externa. E a gente vai ver que esse movimento de abdução do ombro com a rotação externa, ela tem um potencial de risco de lesão um pouco mais elevado. E a gente vai ver o porquê. Em relação aos músculos que participam desse movimento, basicamente são os mesmos músculos nas duas variações: latíssimo no dorso, redondo maior, trapézio inferior, peitoral maior, bíceps braquial e braquial. Muitas pessoas não sabem que o peitoral maior também participa do movimento da puxada, tá? O peitoral maior, ele também é um adutor do ombro, então ele também é ativado durante a execução, tá? Então, em relação às diferenças das puxadas, uma vai ser puxada na região anterior do tronco e outra na região posterior. Músculos ativados são basicamente os mesmos e algumas particularidades em relação à posição do ombro em relação à abdução e rotação externa na puxada por trás. Quando a gente fala da abdução do ombro associada à rotação externa, a gente fala que ela tem um potencial de lesão aumentado porque ela diminui o espaço subacromial. Então você tem um acrômio, tá? Que é um processo aqui anatômico da escápula, e você tem a escápula que se conecta com o húmero. Então você aqui tem a cavidade glenoide, você tem a cabeça do húmero, essa cabeça do húmero vai se conectar com a cavidade glenoide. E aqui abaixo do acrômio você tem a bursa e tem um tendão do supraespinhoso. Quando você associa a abdução do ombro com a rotação externa, esse espaço subacromial ele é reduzido, dessa forma comprimindo tanto o tendão supraespinhal quanto a bursa. E é por isso que algumas vezes algumas pessoas sentem dor quando fazem esse movimento. Isso também vai variar do tipo de acrômio. Tem pessoas que têm um acrômio mais ganchoso e provavelmente vai sentir muito mais quando faz esse movimento. Então vai depender muito também de quem está fazendo. Se a pessoa já tem um acrômio que é mais ganchoso, quando fizer essa abdução do ombro com a rotação externa, essa compressão vai ser um pouco maior. Então você vai comprimir a bursa, vai comprimir o tendão supraespinhoso e vai gerar dor. Então tem essas variações anatômicas também que podem selecionar quem vai conseguir realizar a puxada por trás ou não. Outro ponto importante é em relação aos acidentes. Várias vezes os cabos dos aparelhos arrebentam, muitas vezes a barra que está sendo movimentada, ela colide com o corpo, e ela, dependendo de qual exercício você fizer, a região que vai sofrer essa colisão, ela pode ser mais sensível ou menos sensível. Então vamos supor que você está fazendo a puxada por trás e o cabo, por algum mecanismo, o cabo arrebente e essa barra ela gere uma colisão
com a sua região cervical. A região cervical é extremamente sensível. Se você gerar alguma lesão nessa região, pode ser que algo mais grave aconteça. Então são alguns fatores que pode ser que não aconteçam, mas se acontecer também tem um risco grande associado. E por isso que algumas pessoas falam para que seja evitada a puxada por trás. Então o mecanismo de lesão de abdução do ombro mais da rotação externa comprime a bursa e o tendão supraespinhoso, e caso de acidente, se o cabo arrebentar, vai gerar uma colisão com a região cervical, que não é muito interessante. A gente sempre deve pensar no custo-benefício, quanto que isso vai me custar e qual o benefício que eu vou ter com a escolha do exercício. Então, se você escolhe a puxada pela frente, que vai ativar os mesmos grupos musculares, vai gerar o mesmo grau de ativação, porém você tem um menor risco associado em relação à lesão, tá? Então a escolha sempre vai ser do profissional de educação física, ele que vai escolher qual é o exercício que ele vai utilizar, mas a gente tem que conhecer quais são as diferenças entre a puxada pela frente e a puxada por trás para ter uma melhor opção na hora de selecionar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês. Muito sucesso aí, um grande abraço.